Pessoal, então hoje é uma reunião extraordinária, foi convocada conforme o prazo regulamentar. Só um pouquinho que tem muito barulho aqui, tá? Só um pouquinho. Então, boa tarde, conselheiros. Estamos aqui numa reunião extraordinária para passar uma questão aí bastante importante para a cidade. Quem puder se identificar no chat para a gente só conferir aqui o quórum, mas a princípio já temos. A minuta de hoje serão duas questões relativas à outorga onerosa do direito de construir, ambas necessárias aqui à apreciação do Conselho. Só para a gente lembrar, eu vou, nessa apreciação agora, a ideia é abrir para aqueles que queiram se manifestar. No entanto, eu vou avocar aqui o regimento para que a gente se atenha a 2 minutos por conselheiro, para que a gente não tenha uma reunião muito alongada. Então, eu vou passar cada uma das minutas e depois os conselheiros podem se inscrever para falar, para dar suas contribuições por 2 minutos, ok? Fechado assim? Alguém tem alguma coisa contra? Então, eu vou começar aqui. Andressa, aumenta um pouquinho Todo mundo está conseguindo ver a minuta que está apresentada? Aumentar um pouco? Só que está pequenininha, né? Se pudesse aumentar. Vai lá na tua tela, aqui na tela. Tá vendo onde tem o 100%? Olha aqui. 100%, mais ou menos aqui assim. Coloca 150. Tá bom assim ou mais? Não, já. Bota mais. Se alguém tiver celular, vai ter que colocar mais aí. Fechou, então. Pessoal, a primeira minuta a ser apresentada em relação à ratificação de aumento da primeira fase do período de transição da outorga onerosa do direito de construir. Nós enviamos também a justificativa para essa prorrogação, foi um pedido direto do prefeito, e que a atribuição dele fazer essa ampliação do período de transição. Se todo mundo lembra, na Lei 755, foi a lei que nós implementamos a outorga onerosa do direito de construir na cidade. Ali também foi determinada a fórmula de cálculo, e para permitir que essa nova fórmula fosse absorvida aos poucos pelos interessados, a gente coloca aqui, colocamos o período de transição, onde o valor da outorga calculado tem um índice de transição de 0,5, e que pode ser prorrogado a pedido do prefeito por mais um ano, ou seja, até o final do ano que vem. A justificativa aqui para a prorrogação é principalmente porque nós ficamos do final do ano passado, desde a lei da outorga até agosto ou setembro, trabalhando nas regulamentações do plano diretor. Foram diversas regulamentações, o Calil apresentou na reunião passada. Foram 40 decretos, diversas instruções normativas, 4 leis. Então, tudo isso fez com que a aplicação do plano, de fato, começasse a ocorrer agora no segundo semestre. E por isso que a gente está propondo aqui, então, a ampliação do período de transição. Pode sair para baixo? É uma redação bastante simples. Artigo 1º, fica prorrogada a primeira fase do período de transição da outorga onerosa do direito de construir até 31 de dezembro de 2025. Eu abro, então, essa proposta do município, da presidência, eu abro para que os conselheiros, então, façam as suas manifestações. O primeiro foi o Carlos. Pode falar, Carlos, 2 minutos, tá? Boa tarde. Eu recebi algumas manifestações de associados lá do Funduscom, uma preocupação em relação ao prazo, exatamente pela justificativa apresentada que aconteceu essa demora na implementação das implementações, né? Então, houveram algumas reivindicações de que esse prazo, essa prorrogação, em vez de por mais um ano, fosse por 2 anos. Então, só queria deixar registrado aqui essa sugestão aí. Obrigado. Por nada. Vamos por cima, não sei, tem mais algum inscrito? Nós não temos mais nenhum inscrito para falar por hora. Carlos, em relação a isso, está previsto na legislação que a gente pode prorrogar até por mais um ano, tá?
Então, a lei já determina essa limitação. Não temos mais ninguém para manifestar, então vou colocar em votação, né? Vou colocar aqui em deliberação para quem não tiver nada contra a proposta, por favor, mantenham-se como estão, ou então se manifestem. Ok, então ficou essa prorrogação, a minuta, então, de prorrogação do período de transição da outorga onerosa do direito de construir, fica aí deliberada favorável pelo Conselho, e vamos passar para a próxima minuta, no momento que a gente vai trocar a apresentação, tá? Essa é a segunda minuta que vai ser apresentada hoje. Essa minuta também é em relação à outorga onerosa do direito de construir. Nessa a gente ouve apenas né, a gente traz para o conselho, para os conselheiros falarem em relação à minuta, mas a questão aqui é para que a legislação já traz a permissão de entrega não pecuniária da outorga onerosa do direito de construir. A gente está limitando isso a 50%, que é o valor que deve ir para o distrito específico. Então, a outorga a ser entregue em obra seria relativa ao percentual a ser disponibilizado no distrito, e daí, claro, que a obra vai ter que ser feita no distrito, caso o empreendedor decida por entregar essa parcela em obra. Eu vou ler rapidamente aqui a minuta, e depois eu abro também para as considerações dos conselheiros por 2 minutos cada um. Pode ir para baixo, Andressa. Então, artigo 1º. Este decreto estabelece as normas para a aplicação da contrapartida não pecuniária da outorga onerosa do direito de construir, conforme inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 259 da Lei Complementar 482, alterada pela 739. O cálculo, procedimentos, isenções e demais critérios da outorga onerosa do direito de construir seguirão os ritos estabelecidos pela Lei Complementar 755 de 2023 e suas regulamentações. Parágrafo 1º, fica a contrapartida financeira a ser prestada ao município nos termos do caput deste artigo. O interessado poderá optar por destinar 50% do valor a ser entregue ao município na forma de obras ou serviços no distrito administrativo que deu origem à outorga, desde que atendam a uma ou mais das seguintes finalidades. As finalidades aqui são as do Estatuto da Cidade: regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidade de conservação, proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Isso é o que está no Estatuto da Cidade, isso a gente não pode alterar. Parágrafo 1º, no caso de contrapartida não pecuniária nos termos do parágrafo 1º deste artigo, será considerado desconto de 20%, conforme o parágrafo 1º do artigo 259 da Lei Complementar 482 de 2014, alterada pela 739. Lembrando que esse desconto de 20% é para o pagamento à vista, então os outros 50% terão que ser pagos à vista pelo empreendedor. Parágrafo 2º, o restante da outorga não destinada à contrapartida não pecuniária será depositada no FMDU para livre utilização em toda a cidade, conforme a normativa existente. Artigo 3º, a destinação da contrapartida não pecuniária é uma das finalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 2º deste decreto, poderá ser realizada conforme as seguintes opções. 1. Proposta do requerente, o interessado pode sugerir uma destinação específica para aprovação dos órgãos de planejamento municipal. 2ª, por solicitação dos órgãos de planejamento, os órgãos de planejamento municipal poderão solicitar a execução de obras ou serviços de acordo com as necessidades distritais, ou por encampamento de projetos, acho que está errado, mas depois a gente arruma, de projetos do Banco de Projetos Municipal, a destinação poderá ser feita com base em projetos previamente aprovados e disponíveis no Banco de Projeto Municipal, instituído pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será avaliado o interesse público do município por apreciação do Comitê Gestor de Governo, que hoje já é o Comitê Gestor que define as obras públicas do município. No caso do inciso 1º, deverá ser apresentado estudo simplificado e estimativa preliminar de investimentos. Artigo 4º. Para execução da contrapartida e emissão do alvará de licença para construção vinculado, deverá ser efetivado o termo de compromisso que deverá incluir
descrição preliminar da obra ou ação ou serviço, orçamento com valor estimado, descrição do objeto de contrapartida, cronograma básico do projeto, aprovações e execuções estabelecendo o prazo máximo de conclusão, previsão de multa e correção monetária mensal, de acordo com o previsto no parágrafo 7º da Lei Complementar 755 de 2023, no caso de atrasos na execução da obra ou serviço. Parágrafo 1º. Custos de projeto poderão ser incluídos com base em tabela de preço definida em instrução normativa dos órgãos de planejamento, que, na verdade, vão ser definidas com base em tabelas SINAP e similares, né, que são tabelas base já homologadas. O valor em contrapartida não pecuniária deverá considerar desconto de 5% do valor orçado para a obra ou serviço. Então, fez o orçamento de fato da obra, considera um desconto de 5%, que seria um desconto de licitação, digamos assim. Parágrafo 3º, o valor em contrapartida não pecuniária será convertido em clubes padrão residencial médio, o qual será o indexador dos investimentos em obra. Oi, Ivana. Desculpa te interromper, mas a gente pode falar sobre esse parágrafo primeiro, esse parágrafo segundo que você mencionou agora? Pode ser no final, Vinícius? Aí Pode. a gente pega... Era só para não perder o momento, mas tudo bem. Tá bom. Ok. Artigo 6º. O habite da edificação vinculada à contrapartida não pecuniária fica condicionado ao termo de entrega e aceite da obra ou serviço por parte da municipalidade. As obras ou serviços realizados em cumprimento ao disposto neste decreto serão consideradas como contrapartida integral da parcela dos 50% da outorga onerosa do direito de construir e não serão exigidos pagamentos adicionais em pecúnia. Parágrafo único. No caso da execução não atingir a contrapartida integral, a diferença restante deverá ser efetuada em depósito do FMDU, desconsiderando o desconto previsto no parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto. Artigo 8º. Será permitido o consorciamento de mais de um empreendimento para a realização de contrapartida não pecuniária. Parágrafo único. Os empreendedores são solidários entre si na execução, entrega e aceite da obra ou serviço, sendo vinculante ao termo de entrega e aceite. Artigo 9º. A instrução normativa dos órgãos de planejamento definirá os procedimentos detalhados para a elaboração e aprovação de projetos e fiscalização das obras, valores aplicados incluindo a devida correção e serviços prestados como contrapartida não pecuniária, bem como os modelos de documento e critérios de aceitação. Artigo 10º. O Poder Executivo, através do Sistema de Informações Urbanísticas, deve assegurar a transparência das informações relativas ao outorga onerosa do direito de construir, mantendo um portal de acesso público online com os dados atualizados. Artigo 11º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Abro para as manifestações dos conselheiros. Coloca ali na ordem que eles levantaram a mão. O primeiro foi o Hélio Leite. Hélio, pode falar? Não, foi o Vinícius Loss, presidente. Desculpa, Vinícius. O Vinícius está com a mãozinha levantada por terceiro. Eu acho que é porque ele se manifestou rapidamente ali, por isso que caiu. Ah, tá bom. Vinícius, fala então? Pode ser. Obrigado, Hélio. Só a primeira coisa é só uma questão de escrita aqui. No artigo 2º tem 2 parágrafos primeiros, tá? Parágrafo primeiro antes dos incisos e depois parágrafo primeiro de novo. Tá bom, a gente faz essa correção. Obrigada. Aí, então, vai até o parágrafo 3º. Aí só tem que ver se a destinação... Não, tá certo. Depois do artigo 3º menciona ali o parágrafo primeiro, vai dar certo. A gente altera. Tá, aí, ali onde eu tinha perguntado, eu não entendi... Hoje de manhã a gente estava conversando sobre esse artigo e eu tinha entendido uma coisa, mas agora você falou, eu entendi diferente. Você pode me explicar de novo, por favor? E só mais um comentário aqui no parágrafo 2º do artigo 4º. É o valor sem... Esses parênteses que tem aqui não tem, tá? O valor em contrapartida pecuniária, é uma coisa só. Tanto Desculpa, Rodrigo, desculpa, Vinícius, cortou a tua fala. Só uma questão de gramática primeiro. Tá. Tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, o em contrapartida não é entre vírgulas, tá? É o valor em contrapartida não pecuniária, tudo uma coisa só. Tá. Esse é do artigo 2, Vinícius? Do artigo 4º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Artigo 4º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Mais para baixo. Aí. Ó, o valor, vírgula, em contrapartida, não é vírgula em contrapartida, é tudo uma coisa só. O valor em contrapartida não pecuniária deverá considerar desconto. Certo. Tá, mas aí, você pode me explicar o que é o texto do parágrafo 2º? Que eu não entendi o que é. É do 8º, né? Não, é esse aí mesmo. Então, sobe de volta. Esse que a gente estava falando agora da redação. Ah, tá bom. O valor em contrapartida não pecuniária deverá considerar desconto de 5% no valor orçado para a obra ou serviço.
Vamos lá, quando a gente... Qual vai ser o procedimento, Vinícius? Que daí isso vai estar numa instrução normativa específica. Vai ter, no momento do termo de compromisso, vai ser feito um orçamento prévio, que tem que estar de acordo com os 50% da outorga. No entanto, depois, o empreendedor vai ter que apresentar um orçamento detalhado, exatamente como os orçamentos de obra pública, né? Com tabela de referência, SINAP, etc. Numa licitação comum, essa planilha de custos iria ser licitado, e geralmente numa licitação existe um desconto, o desconto que a empresa faz dentro da planilha orçamentária para ganhar ou não aquela obra. Então, quem der mais desconto leva a obra. A gente está considerando que, com base na planilha SINAP, vai ter um desconto de 5%, como se fosse o de 5% do licitante. Tá, entendi. Não, então foi exatamente o que eu entendi. É como se eu fizesse uma obra de 100, mas na verdade eu estou ganhando contrapartida de 95. Isso. Tá, entendi. Não, foi exatamente isso que eu expliquei, então... Lembrando que a SINAP, ela tem já essa previsão, né? Sim. De média de mercado, etc. Ficou tá bom. claro? Obrigado, Ivana. Por nada. Rod? Agora seria eu. Então. Desculpa, Rod. É o Hélio. Se quiser passar para a Rod, não tem problema. Não, o Hélio pode falar. O artigo 7º, por favor, põe na tela para mim. Do outro lado. Meu Deus. Para lá. Aí. Aqui, ó, o parágrafo único está dizendo: em caso de execução não atingir a contrapartida integral, a diferença restante deverá ser efetuado no depósito, desconsiderando o desconto previsto no artigo 2º. Aí é o desconto proporcional ao valor não utilizado, né? Precisa deixar claro. Não é sobre a integralidade, né? Não, é sobre o 50%. É sobre a integralidade? Não, vamos lá. O integral, 100%. Esse 100%, 50% você depositou no fundo já, 50% foi em obra. Esse 50% em obra, caso, na hora de fazer a tabela orçamentária, né, total, de fato, seja menor o valor do que os 50% que ficou determinado, aí vai ter que ser pago o dinheiro no MDU. E aquele 5% que eu tinha falado para o Vinícius antes, ele é desconsiderado. Mas a minha pergunta é, o cara tem 50%, mas ele realizou 40%. Os 5% que ele paga da diferença em relação aos 10% que ele não realizou. Não, é porque daí nos 40% vai ter os 5%, nos 10% não vai ter nada. Vai ser o valor integral que ele deveria pagar. E não com 5% a mais, entendeu? Porque no final das contas, esse 5% fica mais para quem está executando a obra. É o benefício para quem executa na íntegra, né? Isso. Tá. Posso falar? Michel, quer falar? Explicar? Posso falar? É só para complementar. Lembrando que quando a gente optando por uma obra, o município diz, não, essa obra é importante, autoriza a fazer, existe todo o processo administrativo municipal que onera, né, essa obra, o BDI interno, né? Então, por isso que a gente oferece lá na frente, o plano diretor já previa um desconto do tal do 20%, porque ele optou fazer por obra, tá? Então, esse parágrafo se refere a isso. Bom, mas como isso não encampou em obra, não virou obra, nós não vamos dar desconto de 20% para ele. Ele vai ter que depositar o valor completo do que ele não executou em obra no fundo, tá? Só para não ter uma burla ali de eventual, fiz em obra, mas sobrou aqui e eu tenho direito a 20% de desconto, né? Tá bom? Eu não teria o desconto. Entendido? Eu fiz o exemplo mais da proporcional, mas está entendido. Então, tá bom. Agora sim, Rod. Tá. Eu tenho uma questão aqui que é o porquê só 50% se o plano diretor ele permite muito mais que isso. Acho que a gente deveria deixar um espaço de respiro, eu me explico. Há determinadas obras que precisam, para começar, que o dinheiro seja previsto total, né? E se não tiver esse dinheiro previsto, a obra não começa, porque, vamos supor, você precisa fazer melhorias no sistema viário, fazer um sistema viário conectando vias, isso não é barato, né? Ou uma praça muito grande, ou algum daqueles itens ali. Então, muitas vezes a gente faz até o inverso, que é o que a gente está fazendo aqui, que vocês sabem, no centro, correndo atrás de gente que queira pagar a outorga onerosa para a gente fazer as coisas que tem que fazer aqui na região do Alto Centro.
Então, muitas vezes não é uma coisa simples, né? Porque também muitas pessoas já estão pensando, vamos fazer isso e resolver aquilo, né? As comunidades também já estão de olho no que está saindo. Então, acho que a gente poderia abrir algumas brechas para não ficar com esses 50%. Eventualmente, quando a obra for muito importante, ou quando for aplicada em algumas regiões, ou sei lá o quê, que esse percentual possa ser maior que 50%, senão a gente vai ter muito problema de obras mais onerosas, né? Então, a gente também não tem espaço para grandes prédios, para grandes outorgas, está quase no fim aqui. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, da gente não conseguir fazer esse bem bolado, né? Que a gente fica de olho, constrói aqui, resolve isso daqui, faz um acesso aqui, uma melhoria aqui. A lei não coloca 50%, eu já não lembro, não consegui achar no plano diretor o percentual, e o decreto está limitando a 50%. Uhum. Rodi, os 50% são pelo seguinte motivo. A outorga define que 50% deve ser destinado ao distrito e os outros 50% é de aplicação geral no município. Então, a gente está estabelecendo que os 50% que podem ser aplicados de outorga em obra é aquele por distrito, porque os outros 50% eles devem ser aplicados de forma difusa dentro do território municipal. E por isso essa limitação. Mas a lei fala mais de 50% no distrito, ela não diz até 50%, ela diz que é mais. Se a obra for no distrito da construção, por que não mais que 50%? É esse o ponto. E aqui a limitação... Eu vou tentar achar aqui o dispositivo da lei que fala é mais de 50% no distrito. Eu sei qual é. Michel, tu vai querer complementar, né? Pode complementar, por favor. Bom, vamos resgatar o princípio da outorga onerosa. O princípio da outorga onerosa é um princípio de equilíbrio social, tá? Então, ao aplicar, e é muito comum, e óbvio que tem pressão para que isso aconteça somente no entorno dos empreendimentos, tu retira da camada mais fragilizada de terrenos e lugares que não têm potencial construtivo o retorno de investimento dessa composição que é o equilíbrio da cidade. Então, por determinação e por política social também, a gente está limitando nesse primeiro momento em 50%, o que não impede, né, de ir avaliando o instrumento. Então, de maneira salutar, a outorga prevista no Conselho da Cidade, no Estatuto da Cidade, ela é exatamente para fazer esse equilíbrio social. Determinados bairros vão gerar zero de outorga e geralmente vão ser esses bairros mais carentes. E o município precisa reservar financiamento para trabalhar nesses bairros de forma independente ou depois não ter que raspar taxa para investir em habitação social, etc. Então, acho que é fundamental o município ter essa liberdade. Claro que é ele que vai dizer se vai aceitar ou não as obras, né? Mas para que nós tenhamos um fundo robusto também, para que o fundo tenha capacidade de investir em grandes projetos que não vai somar, não adianta ter empreendimentos que não vão alcançar grandes obras. Eu vou fazer um trecho de via muito importante, mas um BRT, uma determinada situação, um programa de habitação social pesado, a gente não vai ter número de empresas suficiente para cumprir esse valor, né? E aí o município precisa ter esse valor bastante robusto para encampar projetos de vulto na cidade. Então, a opção e a determinação, inclusive, do prefeito é esse limite nesse primeiro momento. Tá? Ok, o próximo é Rodrigo. Vamos lá, de forma bem rápida aqui, também, minha objetiva, o desconto de 20% ele fica para a parte paga em dinheiro, é isso, né, Ivan? Isso. Beleza. As modalidades de pagamento desse valor em dinheiro já estão descritas na lei lá e não se altera nada. Não, acho que tem desconto de 20% para que for feito em obra, ele equivale ao desconto do pagamento à vista. Né? À vista, isso. Sim, exatamente. E outra que eu tinha ali, mas também já está esclarecido, quando a gente fala de 5% em obra, vem com a base de planilha orçamentária, com base de preço SINAP, o mesmo modelo de uma licitação pública, né? Isso. Eu vi muita gente aqui de associado nosso falando que dá trabalho fazer obra e 5% é pouco de desconto. Mas isso não impede de dentro da planilha orçamentária estar lá horas técnicas de profissionais, de engenheiro, de arquiteto, de administração e tudo mais, né? Exatamente, provisória. Então, acho que esse fica... pública, isso mesmo. Esse eu acho que fica resolvido. E aí a minha última ressalva é sobre esse 50% da fala da Rodi. Escutando o Michel, eu concordo também, Michel, acho que na teoria dá um equilíbrio bom
esses bairros que não geram valor, né? Mas daqui a pouco na fala da Rod possa tirar alguma coisa no sentido de deixar um gancho deixar uma possibilidade de seu município entender como viável poder fazer, mas não que esteja blindando já, ou esteja já colocando 80% ou mais do que 50%. Mas eu acho que até pela própria política urbana do município, o município de ter esse poder de interesse se vai aplicar 50% ou até um pouco mais, eu acho que seria interessante, porque pega bairros que vão gerar, que tem capacidade de gerar outorga, que poderiam ser mais do que 50%, às vezes a construtora interessada na área mais do que ninguém, ela pode chegar até um limite, sei lá, de 80% de fazer aquela melhoria. Então eu não engessaria tanto, mas o equilíbrio que eu visaria buscar, ele é mais na mão do município decidir por sua política pública do que qualquer outra coisa. E se ele limitar que tem que ser pagamento em dinheiro porque é para aplicar em outro lugar, legal, mas eu acho que a lei assim, ela engessa, sabe? A gente vai verificar, Rodrigo, essa excepcionalidade, mas como diretriz do município, o que a gente está propondo é os 50% exatamente para garantir o investimento difuso mesmo no território municipal. Representando aqui o município também, eu acho válida a proposta, inclusive vamos levar com essa excepcionalidade, mas talvez, Rodrigo, colocar limitado ao caso 1, 2 e 3, não quando é proposto pelo empresário, tá? Somente aquilo que tiver banco de projeto ou proposto pelo município, um primeiro passo, tá? Ok? Uma sugestão. É isso que nessa linha que eu vejo. Às vezes é interesse do município, dá para pegar inteiro do empresário, vamos lá, a obra custa R$1 milhão, e aquela outorga que era de 1 milhão, ela vai se limitar ao 500 mil. Eu poderia usar até 800 mil daquilo, sei lá, o limite, mas que desde que esteja de acordo com a diretriz do município solicitado por ele. Só não engessar nesse sentido. Tá. A gente vai ver a capacidade jurídica também, porque eu lembro que o nosso jurídico já deu alguma podada nesse sentido. Também temos que avaliar isso, tá? O próximo é o Ricardo. Oi, boa tarde. Um pouco era a dúvida que a Rod levantou, mas já entendi qual que é a premissa e também fico de acordo, eu acho que o município está pensando de maneira correta. Lembrando também que tem um instrumento aí bastante interessante, que é poder se consorciar para fazer empreendimentos maiores, então acaba que viabiliza de alguma forma para determinados locais ter esse consórcio de empresas para gerar obras maiores, né? Aí, só para tirar uma dúvida com relação à forma de pagamento, aplica-se o desconto de 20% ao total, 50% desse valor é destinado à não pecuniária, e os outros 50% de saldo, eles precisam ser pagos à vista, então, na hora da emissão do habite, se eu não tenho mais a situação de poder parcelar isso. Essa é a minha dúvida. A princípio, Ricardo, a ideia é que quando opta pela entrega em obra, é que o valor em pecúnia seja pagamento à vista. Rode, novamente. Então, eu queria endossar o que o Rodrigo falou, para o município não se auto-engessar, porque isso também pode não ser uma coisa boa e deixar as coisas um pouco com maior capacidade de respiro, né? Porque o objetivo é que tenhamos grandes obras. Muitas vezes o dinheiro do fundo tem uma letargia que muitas vezes não consegue viabilizar. Então, é esse cuidado do município não se auto-engessar em coisas importantes, né? Sim. Não entendi. Amopran, de Naufragados. Desculpa, você pode falar seu nome, por favor? Oi, boa tarde a todos. Marilda. Marilda. O meu questionamento é em relação ao artigo 8º, o consórcio. Como seria esse consórcio? É por empreendimento, por empresa? Vários empreendimentos de empresas diferentes. É consorciado mesmo. O pessoal se unir para pagar uma única obra. E pode ser empreendimentos diferentes da mesma empresa também? Pode. Tá. Obrigada. Por nada. Jorge Getúlio? Boa tarde. Voltando aí o desconto do artigo 2º, né? O parágrafo, que agora, na verdade, é o parágrafo 2º do artigo 2º, né? Do artigo 2. Ele fala que, no caso
de contrapartida não pecuniária nos termos do artigo 1º deste artigo, no parágrafo 1º deste artigo, será considerado desconto de 20% conforme o artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 259 da lei complementar. Mas isso não está, esses 20% não está na lei complementar. Esse desconto está sendo dado pelo decreto, né? Não, ele está na lei, já Getúlio, a gente pode procurar aqui rapidamente. Eu estou com a lei aberta aqui, não diz isso, não. Tudo desconto está no decreto, né? Não, talvez... A lei fala não inferior a 20%, a lei, inclusive, diz não inferior, o município está adotando o mínimo, é não inferior a 20%. Já vou procurar e já posto aqui para ti, tá? Isso, é não inferior a 20%. Pode ser que a gente esteja só citando o artigo e o parágrafo equivocado, mas eu preferi isso algumas vezes. Não, no artigo 259 nenhum parágrafo tem, nenhum inciso sobre desconto. Então, talvez, Aqui fala de desconto, na 755. O que fala de desconto é, assim, que considerar os seguintes elementos. Aí lá no inciso 7 tem percentual de desconto relativo à produção de HS e utilização de incentivo. Fora isso, não tem nenhum valor de desconto aqui previsto. Deve estar citando a lei errada aí, Vânia. Não, mas eu acho que não. Uma das coisas boas nos decretos é se a gente traz o texto das leis na exposição de motivos, ajuda, facilita. Senão a gente tem que ficar abrindo as leis, né? Fica no 259, parágrafo 1º, inciso 5. Mecanismos para comprovação de entrega e desconto cujo... Tá. Lei 739 ou 482? 482. 482. Ó, mecanismo para comprovação de entrega e desconto cujo percentual não poderá ser inferior a 20% quando a contrapartida do beneficiário não for prestada em pecúnia. Tá certo o artigo? Tá. Artigo 259, parágrafo 1º, inciso 5. Faltou percentagem, ele passei batido. Então, tá bom. Desculpa. E aí voltando àqueles 5%, vai ser dado também 5% de desconto. Além dos 20%, mais 5%, ou... Não. Às vezes eu entendo uma jeito de uma maneira, eu entendo de outra. Ou a pessoa... Não, Jorge, seria um acréscimo que o município vai receber. Então, por exemplo, a obra custa 100. É como se ele só pagasse 95. Então, a gente vai ter mais obra. É como se fosse um desconto de uma licitação, entendeu? Então, na quem vai dar um desconto nesse caso é o proponente, né? Isso, é. Então, a gente não vai aceitar o preço cheio de tabela, a gente quer um preço mais barato, tá? E como se fosse indo para a licitação e tivesse tido um desconto de 5%. Entendi. São essas as contribuições? Mais alguém deseja falar alguma coisa? Não, então, a gente anotou aqui a questão da possibilidade de mais de 50% de investimento como obra. Vamos verificar aqui as questões legais e também, né, garantir que tenha, sim, essa aplicação de forma integral no município, né, em todo o território. Tem que ter mecanismos para garantir isso. Então, ficam os 2 decretos, com exceção dessa questão que a gente vai avaliar, os 2 decretos ficam aqui, né, teve a apreciação do Conselho. Michel, você quer falar mais alguma coisa? Só para finalizar ali, então, eu acho que levaria para o prefeito ali essa acessibilidade, que eu acho que a contribuição da ROD, né, dentro de uma limitação que é aquilo que for proposto pelo município, não proposto pelo requerente, e talvez só dar uma redação um pouco melhor aí, Ivana, nesse parágrafo dos 5%, que pode ter leituras diversas aí, né, Jorge? Entendeu? O pessoal tá meio confundindo um pouco. Se a gente conseguir encontrar uma redação melhor, ficaria mais adequado. Fechou, então, pessoal, as 2 minutas apreciadas pelo Conselho, a gente vai levar para o prefeito a questão da excepcionalidade, mas de resto, né, a gente dá um retorno ali online, mas a princípio os 2 ficam, então, a gente vai publicar os 2 decretos o quanto antes. Fechado? As demais pautas, a gente já mandou a convocação da reunião ordinária, que vai acontecer no início do mês que vem.
E aí, sim, as demais pautas que foram apresentadas pelos demais conselheiros serão apreciadas. Presidente, Ricardo, tira a apresentação, estamos... por favor, para a gente poder ter uma visão ampla de todos, hein? Para a apresentação. Uhum. Tá. Posso fazer só uma solicitação? Pode, Ricardo. Eu foi falado, né, da prorrogar o prazo da outorga, e com relação à PGURB, ela já vai ser corrigida no início do ano? Quando que será feita essa reavaliação? Já tem um prazo, uma definição com relação a isso, dos valores? Michel? Teria que fazer uma análise do que está previsto ali, né? Eu agora não me recordo, tá? Mas se estiver já definido no cronograma, o pessoal vai começar a executar o trabalho. Inclusive, já é ato contínuo, assim, do pessoal ali fazer toda uma avaliação na sequência do ano aí, tá? O pessoal está preparando muito material para o plano distrital, e, se não me engano, um dos itens é valor da terra também, tá? E aí pode ser aproveitado. Aí é uma decisão se vai aplicar agora ou não, tá? Beleza? Tá, ok. Obrigado. Fechou. Hélio, a gente parou a apresentação, já vi a carinha do pessoal, mas mais uma vez eu agradeço a participação de todos os conselheiros. Jorge, é sobre as pautas de hoje? Não, é só para lembrar da ata, né, da última reunião, não deixar passar o prazo, por favor, aqui tá, nós combinamos, a gente vai encaminhar já junto com hoje ainda, junto com a convocação já foi ontem, né? Tá, ok, obrigado. A gente já vai encaminhar a ata para apreciação, tá bom, Jorge Getúlio? Ela já está pronta. Aos demais conselheiros, muito obrigado pela participação. Em breve a gente retorna para a próxima reunião. Obrigada. Obrigado, Tchau, presidente. boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.